Bom, hoje fecha a janela de transferências, né? Então a gente já sabe qual vai ser o time do Palmeiras para o resto da temporada. Então nesse vídeo e no próximo, né? Vou fazer um vídeo em duas partes, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Então lanço hoje a primeira parte, na análise do elenco do Palmeiras. Provavelmente no fim de semana, na quinta-feira, a gente vai ter análise pós-jogo tático do Jogo do Brasil. Então provavelmente vou deixar para o fim de semana a segunda parte, analisando posição por posição. Mas no vídeo de hoje vou analisar o elenco como um todo, o elenco montado para o restante da temporada e possibilidades táticas, como a gente vem jogando e como a gente pode jogar com esse elenco em mãos, certo? Bom, então bora pro vídeo. Antes da gente começar o vídeo, vou dar um comunicado para vocês mais uma vez. Provavelmente no primeiro jogo da Libertadores, né, no mata-mata, na ida, o pós-jogo já será muito provavelmente no meu novo canal, Guilherme Pezente, tracinho Sai Jogando. E lembrando, reforçando mais uma vez que isso não quer dizer que eu estou saindo do Sai Jogando. Pelo contrário, é só uma forma da gente se adequar ao algoritmo do YouTube. O Sai Jogando, então, esse canal no qual vocês estão vendo o vídeo, será focado em podcast, entrevista, lives de forma geral. E o conteúdo de Palmeiras, seja ele live, mas principalmente em vídeos como eu faço aqui, será focado no meu canal, Guilherme Pezente, Sai Jogando, né? Eu vou linkar aqui, vai estar na descrição também. E já aproveito para convidar vocês para o nosso canal de vídeos também, porque a gente vai continuar fazendo os vídeos de todos os clubes, mas aí num canal separado também, simplesmente para tentar se adequar ao que o YouTube quer dos canais, certo? Então, por favor, se inscrevam lá no Guilherme Pezente Sai Jogando, se inscrevam nesse canal se vocês ainda não estão inscritos, e no nosso canal de vídeos que vai também ser lançado provavelmente no mês de outubro, mas já está feito, está aqui na descrição também. Bom, dados os recados, eu já aproveito para pedir o like de vocês, se inscreverem no canal, como eu já pedi, deem um hype também, se vocês puderem, ajuda muito, compartilhem o vídeo com amigos, inclusive que não sejam palmeirenses, e se vocês tiverem amigos que não gostam de conteúdo de Palmeiras, compartilhem o canal como um todo, né? Por favor, isso ajuda bastante a gente a crescer e poder cada vez mais trazer conteúdos relevantes para vocês. Bom, então vamos lá falar de Palmeiras, né? Hoje fecha a janela de transferência, eu imagino que até o final do dia o Palmeiras não traga mais ninguém, né? Se trouxer, o meu vídeo vai ficar muito rapidamente desatualizado, mas a gente sabe que provavelmente o Palmeiras não contrata mais ninguém, o último deles foi o Andreas Pereira. Vou fazer alguns breves comentários aqui rapidamente antes da gente ir pro campinho, né? Porque eu já fiz um vídeo analisando a janela de transferência do começo do ano. Então, só para complementar aquele vídeo que eu vou deixar linkado aqui também, se vocês quiserem ver, porque aí eu falo mais de questões financeiras, de projeto, né? Do que eu entendo sobre a postura do Palmeiras no mercado. Então não vou ficar repetindo todo esse conteúdo aqui, se vocês quiserem só dar uma olhadinha no vídeo, porque o Palmeiras, de fato, nessa janela ele contrata 3 reforços, né? Então eu só vou complementar, e aí quem quiser assistir o vídeo como um todo, que lá eu vou abarcar a janela de transferência do Palmeiras desde 2020, se eu bem me lembro, né? O Palmeiras contrata o Jefté, contrata o Kelvin e contrata o Andreas Pereira. Bom, pessoalmente, eu não sei vocês, até gostaria que vocês deixassem nos comentários, eu não tenho muito o que reclamar dos jogadores em si, não necessariamente da janela de transferência, né? A gente vai ver que tem lacunas no elenco e tal. Andreas Pereira, acho uma baita contratação. O Palmeiras teria pagado 25 milhões de euros para ele no começo do ano e tá pagando 10. Parece que tem 2 de metas, não sei ainda, né? Parece que tem informações divergentes, mas parece que são 2 de metas além dos 10. Então, uma contratação que eu acho indiscutível, certo? A gente vai ver se ela resolve o problema do meio-campo do Palmeiras, mas isso é outra questão. Jogador bom tem que vir, ainda mais nesse preço. Eu sou totalmente a favor de contratar jogador bom. Mas já tem muito atacante no elenco. Não importa, jogador bom você tem que ter no elenco. Uma hora você vai precisar. Então, essa é a minha filosofia de contratação. Se você tem oportunidade no mercado, você gasta e traz. Bom, Kelvin, como eu falei desde o começo, eu acho um grande jogador, sou fã do futebol dele, acompanhei ele no Atlético Paranaense, não pude acompanhar ele na base, né, acompanhei mais a base do Palmeiras, mas eu gosto muito do Kelvin e achava uma grande contratação. Eu acho que hoje a lateral direita, já adiantando um pouco, né, o campinho, tá praticamente resolvida. A gente tem Kelvin e Giai, que pra mim os dois são titulares, a depender da circunstância. Aí é uma questão de jogo, de estilo de jogo, de como montar o time para cada jogo, vai depender se coloca um ou outro, não coloque hierarquia entre eles, acho o Giai um grande defensor e o Kelvin até um lateral um pouco mais completo, né, mas menos defensor do que o Giai, e o Jefté na esquerda.
E mais uma vez, né, acho que valores, gosto também dos valores do Kelvin, acho ok, e do Jefté é um jogador que eu gosto um pouco menos, assim, idealmente, não tô falando de jogador, não tô falando da transação, mas, porém, né, quanto à grana, realmente ele foi uma contratação boa, ao meu ver, porque o Palmeiras vende o Vanderlan para o Bragantino e contrata o Jefté, e a diferença é por volta de 2 milhões de euros, né? Então, no final das contas, o Palmeiras se desfaz do Vanderlan, que eu acho que é um bom lateral, estava muito mal no Palmeiras e precisava sair, ao meu ver, acho que encerrou o ciclo, acho que ele não conseguiria evoluir mais jogando no Palmeiras, precisa de mais rodagem, precisa de uma camisa talvez um pouco menos pesada para evoluir, e o Bragantino talvez seja o lugar para isso. Mas é um bom jogador que eu acho que ainda vai vingar na carreira, tá? Essa é uma opinião pessoal, a gente vai saber disso daqui uns 5, 6 anos, mas eu acho que o Vanderlan ainda vai dar certo. De todo modo, acho que ele tinha que sair. O Palmeiras então se desfaz do Vanderlan, contrata um jogador mais jovem, que ainda não deu certo na carreira, né? A torcida do Racing também não gostava exatamente dele lá. Mas é um jogador mais jovem do que o Vanderlan e de uma base que é muito boa também, muito bem, que constrói e desenvolve muito bem os jogadores. Então eu confio muito em Xerém, né? O Jeff é da mesma geração do Alexander, que também é um bom jogador que não vingou, e talvez vingue agora no Galo, vamos ver. Eu até gostaria no Palmeiras, acho um ótimo jogador, não sei porque não vingou, né? Então o Jeff é da mesma geração do Alexander, que também era um lateral, mas que foi colocado para volância, né? Jogava nos dois na base. Então é um jogador que eu não acompanhei como eu acompanhei o Alexander, mas é um bom jogador, é um jogador, uma aposta, só que é uma aposta numa posição em que a gente não tem grandes valências na base. Tem o Arthur, né, que inclusive tende a ser o terceiro, mas não é nenhuma certeza como a gente tem na direita, que é o Gilberto. Então por isso eu acho o movimento de Kelvin e Jefté, no mínimo, decentes, né? Um movimento ok, certo, correto, né? Para um lugar que você não tem um reserva claro na base, você traz uma aposta. Para onde você tem um reserva claro da base, você traz um jogador pronto. Então, passando por cima assim, da questão de projeto e de dinheiro em relação a essas três contratações, acho que foram bons movimentos no mercado. A gente precisa ver se o GFT vai evoluir, mas é uma aposta. E, em teoria, né, são 3 contratações muito boas. Pode ser que o GFT vingue mais do que os outros 2, a gente não sabe, futebol é imprevisível. Mas em teoria são boas contratações, certo? Então, bom, vamos lá para análise do campinho. E só para avisar, né, eu aqui fiz o recorte que está no site do Palmeiras, tá? Eu tô usando para análise do elenco do Palmeiras aqueles que o Palmeiras diz serem os seus jogadores do elenco profissional. Então não tá Gilberto, certo? Não tá o Arthur, o próprio Arthur, o Riquelme e Felipe, que são jogadores que eu quero ver jogar, mas eu não acho que vão jogar esse ano, a não ser que seja necessário, né? Se Kelvin e Giai machucam, provavelmente o Abel vai colocar o Gilberto, e pode ser até que ele coloque o Fux, né? Porque a gente sabe que o Abel tem uma certa dificuldade de apostar na base em momentos importantes. Então, e o outro recorte jogadores que não jogam mais essa temporada eu não coloquei. Então, Paulinho não entra na conta, Bruno Rodrigues não entra na conta, né? É muito, muito óbvio o porquê. Então, tendo dito tudo isso, vamos pro campinho. Eu organizei aqui o campinho com o elenco, como eu falei, o elenco que tá no site do Palmeiras, menos os lesionados, e claro que não coloquei emprestados e esse tipo de jogador, né? A gente tem o Rômulo, por exemplo, o próprio Naves, que a gente já falou bastante aqui dele no canal. E, bom, esse é o elenco, supostamente, né, segundo o Palmeiras, e eu confio que vai ser isso. Eu acho difícil o Palmeiras utilizar outros jogadores. A gente sabe que o Belé, por exemplo, foi pro jogo contra o Corinthians, mas dificilmente vai ser utilizado. O próprio Riquelme Felipe, né, chegou a entrar, mas a gente sabe como funciona o Abel. Esses jogadores devem ser utilizados, de fato, só no que vem, ou em jogos mais pouco relevantes no Brasileirão, se o Palmeiras de fato se distanciar do Flamengo, seja para cima ou para baixo, né? Então pode ser que lá pro final, mas eu tô falando aqui do elenco para a fase decisiva do campeonato, né? Seja do Brasileirão, seja da Libertadores. O que nós temos então? Bom, no gol, eu acho que o gol do Palmeiras está resolvido, acho que vocês concordem. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acham, né? Posição por posição, se precisa de contratação aqui e ali, que jogador vocês gostam, ou até a formação que vocês gostariam de ter no Palmeiras, né? Quais são os 11 titulares. Mas eu acho que com a contratação do Carlos Miguel, a gente resolve o gol por alguns anos, eu diria. Eu gostaria muito, mais uma vez, de ver o Morisco no Palmeiras. Eu traria o Morisco e me despediria no ano que vem de Everton e Lomba. Ficaria com Carlos Miguel, Morisco e Aranha. O Morisco, para quem não conhece, é o goleiro do Coritiba, tá na segunda divisão agora, um jogador bastante jovem e muito bom jogador.
Já tive live aqui com o Marco para falar um pouquinho dele, né? Logo quando o Carlos Miguel chegou. De todo modo, eu acho que a função de goleiro está absolutamente resolvida no Palmeiras. O Everton ainda é um bom goleiro, tem falhado, mas é um grande goleiro, aliás, né? Não é um bom goleiro, ele é muito bom. Tenho ressalvas contra o Everton. Quem acompanha o X, né, o X, o antigo Twitter do Sai Jogando, que sou eu que uso mais, né? Virou o Twitter palmeirense, né, do Sai Jogando, sabe melhor o que eu penso do Everton, mas aqui eu tô para fazer análise do jogador. E enquanto jogador, ele é um grande jogador, né? De todo modo, eu acho que o Carlos Miguel também é um bom jogador, no pouco que ele apresentou no futebol profissional, é bem verdade, mas é um grande jogador, um jogador inclusive muito alto, com muita envergadura. O Aranha é um ótimo goleiro, não é o que eu mais gosto dos últimos 3 da base do Palmeiras, o Matheus, o Kaique e o Aranha. Eu gosto muito do Kaique, gosto muito do Matheus, acho o Aranha um goleiro que pega às vezes faz milagres, mas tem falhas. Ele é mais instável, né? Pro bem e pro mal. Ele faz coisas gigantescas e faz falhas um pouco que me incomodam um pouco, né? Então, eu gostaria até mais de ter visto o Matheus e o Kaique ficando e o Aranha sendo emprestado. De todo modo, os 3 são ótimos goleiros, tá? Aqui eu tô sendo realmente muito... tô procurando... sabe, realmente os detalhes, porque os 3 são muito bons, essa é a verdade. O Aranha, inclusive, foi o goleiro titular do Sub-20, o Palmeiras acabou de ganhar o Brasileirão Sub-20 em cima do Bragantino, né, e o Aranha era o goleiro titular, um ótimo goleiro. Tenho que pontuar que eu gosto mais do Matheus e do Kaique, acho goleiros mais estáveis, né. E o Lomba, que provavelmente não fica pro ano que vem, parece que tem proposta de renovação, mas parece também que ele deve sair, né? A gente vai ver. De todo modo, não é um goleiro pra gente contar, já é um goleiro mais velho do que o Everton, mas é também um bom goleiro e quando a gente precisou foi muito bem. Então, eu não tenho o que dizer sobre o Lomba também. É um bom goleiro, acho que a gente tem isso resolvido. Faço essas ponderações, traria o Morisco, adoraria ter Carlos Miguel Morisco, um goleiro da base, seja o Aranha, seja o Kaique, seja o Matheus. Isso seria um mundo ideal. Sei que isso não vai exatamente acontecer, provavelmente o Everton começa titular ano que vem, a não ser que a gente mude de técnico, né? Então, de todo modo, pra mim tá resolvido, não sei vocês. Como eu adiantei na lateral direita, a gente tem o Kelvin e o Giai, e a gente tem o Gilberto na base. Eu acho que não tem também muito o que dizer aqui, né? A gente tem o Kelvin, que é um jogador mais ofensivo, o Giai, que é um jogador mais defensivo, que pode fazer inclusive o terceiro zagueiro, né? Apesar da sua altura. E a gente tem o Gilberto, que pra mim é um jogador completo. Eu gosto mais do Gilberto do que os dois. É claro que quando sobe pro profissional as coisas mudam, a gente precisa ver se vai dar certo, mas o potencial do Gilberto é pra ser mais jogador do que esses dois jogadores que são muito bons, tá? Então é que realmente o Gilberto é um cara fora da curva. Eu acho que depois do trio do bilhão do Palmeiras, o Gilberto é a grande revelação. Eu tenho muita expectativa por ele. Mas é claro, a gente sabe que da base pro profissional as coisas podem dar muito certo, podem dar muito errado. Se a gente voltar lá em 2020, o Danilo era o jogador que tinha menos nome, né, na base. E eu acompanho base, quem vê o canal sabe que eu falo muito isso, e acompanhei eles em vários campeonatos na base, e o Danilo era o que menos se destacava, né? Então, apesar disso, no profissional ele foi de longe, foi o que mais deu certo. Infelizmente, hoje está no Botafogo. Então, a gente tem uma lateral muito bem construída, jogadores que se complementam, além de um jogador fantástico na base, o Giai, certo? Ou o Giai, o Gilberto. Então, lateral direita, pra mim, resolvida por muitos anos, inclusive, a não ser que o Palmeiras venda, e aí tem que repor quando você vende, né? Obviamente, se vender o Giai, que tem muitas propostas, vai ter que repor, mas por enquanto, eu acho que o Palmeiras está resolvido na lateral direita. Antes da gente falar da zaga, lateral esquerda, Piquerez, Jefté e tem o Arthur da base. Aí começa um pouquinho mais de problema pra mim, por quê? O Jefté não é um jogador testado, apesar de eu achar uma aposta ok, certo? Como eu falei. Mas se o Piquerez machuca, ou entra numa fase terrível, né, jogou muito mal contra o Corinthians, e não tem condição física ou técnica de jogar a fase decisiva da temporada, a gente tem certeza de que o Jefté vai ser esse jogador? Porque na direita, que pra mim é o mundo ideal, a gente sabe, o Kelvin e o Giai, o que eles podem dar pro Palmeiras. Se você tem um ou se você tem o outro, né, como eles têm características complementares, aí é só uma questão de você adaptar o time ao jogador que você tem, mas os dois são muito bons jogadores. Na esquerda, eu tenho medo, porque o Jefté ele pode destruir,
e ele pode ir muito mal. A gente não sabe, é uma aposta e é o risco da aposta. Então, o Palmeiras tem o Piquerez e 2 jogadores de base. Né, o GFT nunca jogou profissional no Brasil, se eu bem me lembro, se ele jogou foi um ou outro jogo, e estava lá na Escócia, que é um campeonato, né, convenhamos, bem pior do que o Campeonato Brasileiro. Tecnicamente, inclusive, né? Então, é uma aposta. Não gosto exatamente desse tipo de movimento, né, de forma geral. Como eu falei, acho ok, né, uma vez que você vende o Vanderlan, paga pouco pelo GFT, mas tem um pé atrás com essa posição no Palmeiras, né? Se o Piquerez machuca, ou se ele toma um cartão antes de um jogo decisivo, né? Toma um cartão na ida contra, sei lá, expulso na ida contra o River Plate, na hora de decidir em casa o GFT. Tenho confiança nesse jogador? Difícil, né? É difícil ter certeza sobre isso. Bom, vamos falar um pouquinho de zaga, então, que aí eu acho que entra o primeiro problema relevante do Palmeiras, né? Bom, Mikael. Mais uma vez, não tem muito o que falar do Mikael. Pra mim, ele não é jogador pra Série A do Brasileirão, pra ser bem sincero, tá? Eu posso estar sendo bem duro aqui com o Mikael, mas eu não gostaria dele. Eu gosto muito de futebol, então eu acompanho o máximo que eu posso e eu gosto de ver jogo, né? Eu não gostaria de ver ele num esporte, eu não gostaria de ver ele num Juventude, no Vasco. Realmente, pra mim, é um jogador muito abaixo tecnicamente. Tem dificuldade de posicionamento, tem dificuldade de entender o jogo, tem dificuldade de tática, além das questões individuais, né? Eu não gosto do Mikael, não acho um jogador relevante pro Palmeiras, é um jogador que eu, inclusive, descartaria. Acho que o Palmeiras já poderia ter procurado algum lugar para emprestar ele e ter trazido outro zagueiro pro lugar dele. Não, de fato, para mim é quase um jogador descartável no elenco. Não consigo imaginar ele numa fase decisiva de Libertadores ou Brasileirão, sendo titular e respondendo. Espero estar errado, espero muito estar errado, né? Adoraria que ele desse certo no Palmeiras, até no primeiro e segundo jogo parecia que era um jogador um pouco melhor do que mas não parece ser um jogador confiável. Então eu vou até tirar ele aqui rapidamente, né, porque eu não confio, de todo modo ele tá no elenco. A gente teria então 3 zagueiros supostamente confiáveis. Por que eu falo supostamente? Porque o Benedetti, ao meu ver, também é de longe o pior dos nossos jogadores da base na posição. Ao meu ver, ele é pior do que o Vitor Reis, muito pior do que o Naves. Eu, pessoalmente, gosto mais do Naves do que do Vitor Reis. Vamos ver quem que vai dar mais certo, né? Mas uma questão de gosto, eu gosto mais do Naves do que do Vitor Reis. E eu falo isso desde sempre, né? Quem acompanha. Mas o Vitor Reis também é muito bom jogador, né? Ele é pior, inclusive, ao meu ver, né, do que o Robson, zagueiro da base, campeão e inclusive muitas vezes capitão da base. Hoje é mais o Gilberto, mas já foi capitão do Sub-20 do Palmeiras. Gosto mais do Robson, né, um jogador porradeiro mesmo, né, um cara meio Felipe Melo, assim, né, ele gosta de dar porrada, ele chega duro e eu acho um bom zagueiro, né, um zagueiro bem interessante. Gosto mais do que o Benedetti. O Benedetti é um zagueiro muito alto, mas lento, sabe se posicionar razoavelmente, mas tem problemas, né? Eu acho que ele tem muito problema técnico e é um zagueiro muito lento. A gente viu quando também precisou do Benedetti que ele não correspondeu como se esperava. Então é mais um zagueiro que eu não consigo ter confiança, certo? Então a gente ficaria com 3 zagueiros, mais uma vez, supostamente confiáveis. E aí a gente entra numa outra questão. O Murilo, esse ano inteiro, não tem jogado um bom futebol. Tem se machucado muito e quando volta de lesão não tem desempenhado como a gente esperava. Né? Então a gente não tem podido contar com o Murilo. E aí a gente fica só com o Gomes e o Fux, que também se machucou recentemente, como zagueiros de fato confiáveis tecnicamente, fisicamente e taticamente. O Murilo, ele é taticamente e tecnicamente confiável, ao meu ver. Né? Ele é bastante criticado, mas eu acho um bom zagueiro. Só que fisicamente ele tem estado muito abaixo. Né? E aí, pra mim, fica muito clara a lacuna de zagueiros no Palmeiras. A contratação do Mikael é muito errada, né? Eu acho um erro gigantesco. E isso entra na conta do Abel Ferreira, porque é pedido dele. A manutenção do Benedetti para a saída do Naves, na minha cabeça, só fecha se a saída do Naves passar por alguma treta do jogador ou do empresário com o Abel Ferreira. Porque o Naves é muito mais jogador do que o Benedetti e foi muito mais testado. Né? Eu lembro sempre que o Naves e o Vitor Reis jogaram derby como titulares e simplesmente colocaram no bolso o time do Corinthians. Né?
Jogadores muito mais interessantes. Alguns dos melhores que o Palmeiras já formou na base nessa posição. O Palmeiras formou também o Renan, que era muito bom, fez aquela cagada quando foi pro Bragantino, né? Se perdeu já no Palmeiras, mas tecnicamente era um zagueiro muito bom. Teve o Michel, que não teve... se machucou, tá no elenco, tá emprestado pra um time de Portugal. Teve o próprio... esqueci o nome do outro zagueiro do Palmeiras, começava com H o nome dele, que era muito bem também. Infelizmente teve acho que 2 LCA. O Palmeiras tem revelado bons zagueiros. Eu acho que o Naves e o Vitor Reis são os melhores deles, né? E o Palmeiras vendeu o Vitor Reis muito bem vendido, mas o Naves e o Robson, inclusive para mim, deveriam estar na frente do Benedetti. Não sei se o Palmeiras quer vender o Benedetti, por isso começou a colocar. De todo modo, eu acho que a zaga do Palmeiras tem um buraco bastante relevante, certo? Bom, dito isso, gosto do Fux, acho que ele tá se apresentando bem no Palmeiras, faz uma dupla muito interessante com o Gomes, mas é importante dizer que se o Gomes machucar, aí a coisa vai ficar complicada, porque o Fux ele tem uma característica que é complementar à do Gomes, então como dupla de zaga eles funcionam muito bem. É uma coisa que eu falo sempre, é que todo zagueiro ao lado do Gomes é muito potencializado, porque o Gomes posiciona muito bem a zaga. Agora, se você perde o Gomes, se você tem Murilo e Bruno Fux, a coisa fica mais difícil. Porque nenhum dos dois é um jogador tanto de perseguição como o Gomes, né? Tão bom nesse caso, né? De desarme, em interceptação, né? Então, se você perde o Gomes, você não tem mais esse zagueiro complementar ao Fux, que em teoria seria o Mikael, mas não consegue corresponder, né, nessa questão. E aí uma zaga de Bruno Fux e Murilo é uma zaga, ao meu ver, muito frágil defensivamente, porque os dois são jogadores supostamente de saída de bola, né? O Murilo não é o melhor saindo, né? Quando estava no auge aqui físico, fez isso muito bem, mas a gente sabe que tá mal tecnicamente por causa da questão física, né? Então fica esse alerta para mim em relação à zaga do Palmeiras. Quando a gente vai para a volância, a gente tem mais um setor em que eu gosto da formação do elenco. Eu acho que o Aníbal Moreno e o Emiliano Martinez são jogadores complementares. Eu não vou falar aqui como eu falei, né? Tem um vídeo sobre análise dos jogadores que o Palmeiras contratou, mas aqui, pessoal, eu vou falar mais sobre o que a gente tem. Eu não vou ficar discutindo se podia ter melhor ou não, né? Eu, pessoalmente, não contrataria o Emiliano Martinez, mas uma vez que é o que a gente tem, né, vamos falar dele. São jogadores complementares, o Aníbal Moreno, como o próprio Abel fala, é um cão de caça e o Emiliano um cão de guarda, então eu acho uma formação de elenco inteligente. A gente não tem um terceiro 5, né, um jogador da base confiável pra gente colocar ali, que a gente sabe que vai, sei lá, você precisa de um jogo em que você precisa de um jogador como o Aníbal Moreno, né? Então o Emiliano Martinez não vai cumprir aquela função como você deseja. A gente não tem esse terceiro jogador. E o mesmo em relação ao Emiliano Martinez, é uma função talvez que a gente consiga usar melhor, né? Às vezes você pode, se você entra com 3 zagueiros, com o Fux fazendo essa saída de 3, ele vai conseguir ocupar melhor o campo que o Emiliano Martinez ocuparia. Mas a gente não tem nenhum de fato reserva em relação de característica pro Aníbal Moreno. Então não é exatamente uma lacuna no elenco, mas é uma característica que a gente vê só no Aníbal Moreno. E como a gente defensivamente está sofrendo, é um sinalzinho, né? Não é um sinal de alerta, mas é uma questão, né? Eu sinto um pouco isso. Acho que a gente vai precisar do Aníbal Moreno em determinados jogos e talvez a gente não tenha ele com o Emiliano Martinez. Essa transição defensiva, ela fica mais lenta. É um jogador mais posicional, né? Menos caçador, como o próprio Abel fala. Talvez, não necessariamente com o melhor passe, apesar de supostamente ser a característica dele. A gente vê que o Aníbal tem uma visão boa de jogo, né? Não tem uma técnica incrível para passe, mas tem uma boa visão de jogo. Deixou o Maurício na cara do gol contra o Corinthians, né? Tem feito isso regularmente. O Emiliano Martinez é um jogador muito mais de posse de bola, de passe curto, de um jogo mais associativo, né? Talvez um jogador que se dê muito bem com o Andréas Pereira, por exemplo, tá? De todo modo, acho que a gente tem uma posição razoavelmente resolvida. Se não tiver contusão, se não tiver suspensão, ainda acho pouco jogador, ainda mais se o Palmeiras tivesse em 3 frentes. Para Libertadores e Brasileirão, a princípio, me parece tranquilo, certo? O que me preocupa um pouco é que os nossos 8, né, os 3 8 que a gente tem aqui no elenco, nenhum deles tem característica para poder jogar como 5, numa eventual necessidade,
certo? Por isso que eu critico tanto a não tentativa do Palmeiras de trazer o Danilo. Eu teria rasgado o orçamento e trazido o Danilo, porque ele seria o melhor 8 possível pro Palmeiras. Hoje ele joga mais de 8, jogou mais assim no Nottingham, né? E se precisasse, ele seria o melhor 5 do elenco também, talvez o melhor 5 do Brasil, certo? Então, você contrata o Danilo, mas você tem 2 jogadores no mínimo na figura do Danilo. Você tem também isso no Andréas, ele pode ser um 8, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e ele pode ser um 10 também. Mas o Palmeiras precisa mais de um 8-5 do que um 8-10. Muito se fala do Nardoni, né, do Racing, que foi dupla do Aníbal Moreno. Eu gosto muito também, um jogador com mais característica de 5, mas também pode fazer a 8. Acho que seria um jogador ideal pra gente trazer pra fechar esse elenco, mas vai ficar pro ano que vem, né? Bom, então, já que eu tô aqui nos 8, né, a gente tem o Evangelista, que, como eu falo sempre, não é exatamente um 8. Ele tá aqui porque o Palmeiras o considera um 8. E tem significado aqui onde eu coloquei os jogadores nesse campo, né? O Evangelista é um jogador mais central, é o famoso meia central, o MC, né? Aquele jogador que não é nem um volante, nem um meia atacante, como é o Veiga, o Maurício, né? É um jogador, de fato, um terceiro jogador de meio de campo, esse jogador que ocupa o círculo central e as redondezas aqui do campo, né? Ele jogava assim no Bragantino e foi muito bem assim no Bragantino, fez o seu nome assim no Bragantino, um jogador que já não é tão jovem, já tá na fase dos 30 anos. Acho que ele é do mesmo ano do Andréas Pereira, né? E só foi ter nome aos quase 30 anos. Então ele não é de fato um 8, ele é um terceiro jogador de meio de campo, um meia central, que vai fazer essa bola, geralmente pegar essa bola já de frente, não tendo que virar, né, já tendo a primeira construção de jogo finalizado, ele vai receber essa bola para comunicar com o meia atacante, com os atacantes e com os meias de lado ou pontas, certo? É um jogador mais para isso, não vem sendo utilizado assim no Palmeiras, então eu critico ele aqui, eu acho que ele, nos vídeos, né, acho que ele tá indo mal nos jogos, diferente do que muita gente pensa, mas também passa um pouquinho de pano porque ele está sendo mal utilizado, não necessariamente porque o Abel entende mal o jogador, mas porque o Palmeiras precisa de alguém para fazer a função de 8, e o Alan, quando entrou, demonstrou que taticamente ele não está pronto para ser esse 8, ele precisa de mais treinamento, entender melhor a função no profissional, ele jogou assim na base, mas ele precisa entender melhor as movimentações táticas, né, no campo de um 8. Isso é coisa rápida, né? Talvez até o final do ano o Alan já tenha entendido isso e possa ser o nosso 8, talvez até ganhe. A posição eu acho difícil pela característica do Abel, mas o Alan precisa ainda resolver algumas questões para poder ser um 8 confiável, certo? Táticas, né? Porque tecnicamente, individualmente, ele é muito bom. Então, dito isso, a gente teria de fato, um 8 no elenco, que também não é exatamente um 8, né? Na segunda parte desse vídeo eu vou analisar... Vou pegar o elenco inteiro em comparação e a gente vai analisar campinho por campinho, característica por característica, né, dos jogadores, para vocês verem como, de fato, nem o Andréas, nem o Evangelista são 8. Né? O Andréas é mais parecido com o Evangelista do que com o Rios, por exemplo. Ele é um jogador que não se limita a um meia central, né? Ele tem característica para jogar como 8, para jogar como um 10, né? Como o Arrascaeta joga no Flamengo, né, bem próximo da área, ele pode fazer essa função, principalmente no futebol brasileiro. Ele pode fazer a mesma função do Evangelista, esse terceiro homem de campo, já no segundo momento da criação do jogo, mas também antes de dar essa bola para o meia ofensivo ou para o atacante. Porém, eu imagino que no Palmeiras ele vai jogar como 8. Existe uma possibilidade concreta do Abel tirar o Maurício ou o Felipe Anderson e jogar com o Aníbal, Andréas Pereira e Evangelista. E faz muito sentido, tá? Faz muito sentido pela característica dos jogadores. Não faz sentido, ao meu ver, para você tirar Felipe Anderson ou Maurício ou qualquer jogador e deixar o Evangelista, dado que ele está oferecendo para o Palmeiras tecnicamente e taticamente em campo. Mas por característica faz muito sentido e você potencializaria o futebol do Evangelista. Então, a gente vai falar de tática já, né, antes de acabar o vídeo, mas é uma possibilidade interessante, né? E aí você realmente pararia de improvisar o Evangelista e ao mesmo tempo você garante, né, mais posicionamento no meio de campo que permite o André ser um 8 com um pouco mais de sustentação, certo? E a gente tem o Alan, que para mim é um jogador por característica o que mais poderia substituir o Rios, mas como eu falei, ele se mostrou ainda não pronto para a posição no profissional. É trabalho básico, né? É mostrar onde que ele tem que povoar o campo em cada fase do jogo,
onde ele tem que se apresentar para receber a bola, né? Quais espaços ele tem que ocupar em fase defensiva. São ajustes básicos que o Alan precisa passar para se tornar esse 8. Eu acho que ele tem tudo para ser o 8 do Palmeiras no ano que vem, adiantando mais o Andréas Pereira para o terceiro homem de campo e o Evangelista ser reserva do Andréas. E a gente tem um 4-4-2, né? Misto, mais ou menos como a gente tem jogado, mas aí com Andréas e Alan e a Aníbal Moreno, né? E aí você pode ter o Felipe Anderson, inclusive o Maurício, e aí você pode tirar o Flaco Lopes e colocar o Vitor Roque. Enfim, eu vou falar já de tática, eu tô me adiantando, mas para falar um pouquinho da característica de cada jogador, certo? Então vou deixar o Evangelista aqui. Ele é um jogador que joga mais adiantado do que Alan e Andréas Pereira, e é um jogador que joga também mais centralizado do que os dois, certo? Aí a gente tem o Veiga. Bom, me parece que o Abel ainda entende o Veiga como um meia ofensivo, um meia armador. Pessoalmente, eu acho que o Veiga disputa a posição aqui, certo? Para mim, o Veiga é esse segundo atacante barra meia atacante, né? A função que o Matheus Pereira exerce no Cruzeiro, a função que o Memphis muitas vezes exerce no Corinthians, a função que o Flaco está exercendo no Palmeiras. Um segundo atacante, mas que também volta para receber essa bola mais atrasado. O Gabigol fazia isso também no Flamengo, né? Quando jogava em dupla com o Pedro. Então esse atacante que volta para receber a bola e criar jogo, não só fica lá na frente esperando, como é mais a característica do Vitor Roque, que, como eu venho falando, é um jogador mais parecido com o Caio Jorge, com o Yuri Alberto, esse jogador que vai fazer o facão e vai receber a bola em profundidade, certo? Então, para mim, o Veiga disputa a posição aqui de segundo atacante com o Flaco Lopes. E o Luigi também, só que o Luigi não tem característica para fazer essa função mista, de voltar para construir jogo. O Luigi é um segundo atacante por excelência. É um jogador mais parecido com o Luciano do São Paulo, por exemplo. Do próprio Gabigol, né? Mas com menos qualidade para voltar ao meio de campo para fazer essa função de 10, mesmo que brevemente. Então, acho que a gente tem dois segundos atacantes, né? Eu adiantei aqui o Veiga na forma como eu vejo, como ele deveria ser aproveitado, e o Luigi, de fato, um segundo atacante. Então a gente vai lá para os meias, né? O Facundo Torres, no site do Palmeiras, inclusive, ele tá como atacante, portanto, como um ponta. Né? E o Felipe Anderson e o Maurício, como eu venho dizendo aqui, live após live, né? Pós-jogo após pós-jogo, são meias, não são pontas e não jogam como pontas no Palmeiras. Inclusive, quando é lateralizado, o Felipe Anderson é mais lateral ou ala do que ponta, né? Então, o Palmeiras entende esses jogadores, né? A gente teria 2 meio-campistas e 2 pontas pro elenco inteiro, tá? Isso começa a ser um pouco preocupante, ao meu ver. A gente não tem ponta reserva, por exemplo. Ao meu ver, inclusive, já adianto, a gente não tem ponta direita, porque para mim o Facundo Torres não tem característica para ser ponta. Ele não é um jogador que busca o fundo do campo, ele é um jogador que centraliza. É um jogador com característica de associação, não de drible. Não é um jogador profundo, né, de profundidade, de atacar o espaço adversário como é o Sousa. O Facundo Torres é um jogador de receber a bola no pé, com tranquilidade para pensar o jogo, para se associar, para fazer triangulação, para fazer uma finalização de fora da área. Ele não é um jogador que lateraliza, aprofunda o campo e cruza, né? É uma característica mais de ponta. Então, ao meu ver, é uma análise equivocada, né, de dentro do Palmeiras achar que o Facundo Torres é um ponta. O Abel não usa ele como ponta, inclusive, não tem usado. Ontem, mais uma vez, né, no jogo... Ontem não, né? Domingo, mais uma vez, fez um mau jogo contra o Corinthians quando entrou. Mas ele não é ponta. E eu também não tô aqui para destruir o jogador. Acho uma boa contratação, como eu já falei 500 vezes, não contrataria. Não contrataria o Sousa, não contrataria o Emiliano Martins, não contrataria o Facundo Torres, não contrataria o Jefté, mas é o que a gente tem, certo? Eu sou totalmente oposto ao projeto do Palmeiras, eu não concordo que um time que tem a base que tem deveria ficar gastando dinheiro a rodo com jogadores promessa. Na promessa a gente tem na base um monte. Você quer um Facundo Torres? Sobe o Riquelme Felipe. Né? É muito melhor, inclusive, que o Facundo Torres, tá? Já adianto. Ano que vem a gente tem um jogador melhor do que ele para essa posição. Certo? Então a gente tem aqui 2 meias pela direita. Maurício e Facundo Torres. Bom, e aí entra uma questão. O Maurício tá mal, certo? O Maurício, que é um jogador que eu gosto muito. As pessoas já estão começando a destruir o Maurício. Eu sou absolutamente contra isso, tá? O Maurício é um ótimo jogador. Eu acompanhei ele da base também, vi ele jogando na seleção, vi ele jogando no campeonato de base.
Na seleção sub-20, inclusive, ele foi parceiro do Endrick, né? Então, assim, é um grande jogador. O Maurício é um ótimo jogador. Ele é um jogador que tem característica parecida com o Veiga no auge aqui no Palmeiras, e ainda assim eu acho um jogador melhor do que aquele Veiga, certo? Um jogador mais completo do que aquele Veiga, se não melhor, mais completo. E ele tá mal. Por que ele tá mal? Porque a gente tá num esquema que não o privilegia, então ele precisa de tempo para adaptação. Ele é um jogador que é um meia central, que sabe jogar como meia pela direita, mas tem que se adaptar nesse novo sistema, porque quem ocupa o lugar que ele mais gosta de jogar hoje é o Flaco Lopes, e tá fazendo isso muito bem. Então a gente vai precisar ter calma e adaptação pro Maurício jogar ali onde ele tá jogando. E ele, gente, se não for ele, pode ser o Alan, tá? Pode ser o Alan ali como um meia pela esquerda, não mais como um 8. Mas eu acho que o Maurício é o cara para fazer essa função. Ele precisa de adaptação. E eu acho que essa adaptação passa por algumas questões táticas que eu vou falar para vocês já, né? O vídeo, como eu falei, o vídeo já tá ficando longo, por isso que eu vou fazer 2 partes. De todo modo, Maurício tá mal, se machucou, não vai poder jogar. A gente confia que o Facundo Torres vai conseguir ocupar aquela posição e ser relevante nessa função hoje no Palmeiras? Portanto, né, e eu já sei a resposta de vocês, existe uma lacuna nesse lugar do Palmeiras. E existe 2 lacunas, né? Na figura do Facundo Torres. Isso não é culpa do jogador, é culpa da montagem do elenco e do que se espera do jogador internamente. O Facundo Torres não é ponta. Portanto, nós não temos nenhum ponta direito no elenco. Literalmente, esse espaço do campinho do Palmeiras fica vazio. O Palmeiras gastou 700 milhões de reais em contratação e a gente tem uma posição no Palmeiras, uma característica, não só uma característica, mas uma posição nula. E aí você poderia me perguntar, e na base? O Palmeiras também tem poucos pontas confiáveis na base. Tem o Sorriso, que não é titular do time sub-20, né? O Riquelme Felipe não é ponta, certo? Ele é um meia pela direita, pela esquerda, não, onde quer que ele jogue. Ele não é exatamente um ponta. Então, assim, é uma lacuna que precisava ter sido preenchida em contratações. O Palmeiras não precisava ter contratado o Facundo Torres. O Palmeiras poderia utilizar o Alan como meia pela esquerda, certo? E trazer um ponta, de fato. Como trouxe o Sousa pela esquerda. Eu não traria o Sousa, eu traria outro. Né? Talvez um jogador mais pronto, não mais jovem, né? mais cascudo, que conhece futebol brasileiro. Agora, o Facundo Torres, ele de fato, ele não é um bom reserva para o Maurício, ele não tem jogado para ser um bom reserva pelo Maurício, e ele não é ponta. Então ele institui uma grande lacuna no time do Palmeiras, no elenco, certo? A contratação dele, né? Não ele. Lá pelo lado esquerdo, a gente tem o Felipe Anderson como meia à esquerda. E se o Felipe Anderson machuca, a gente não tem ninguém que faça essa função no elenco do Palmeiras hoje. Porque, além de tudo, Maurício e Veiga são canhotos. Então eles não vão jogar muito bem como meias pela direita. O Maurício até vai fazer isso muito melhor do que o Veiga. O Veiga, de fato, não se sente confortável pela direita. O Maurício sabe jogar por ali. Não é exatamente a dele, mas sabe jogar por ali. Então é mais uma lacuna num elenco de 700 milhões. O Felipe Anderson não tem reserva. Aí você fala, bom, mas tem o Sousa. O Sousa é um jogador de outra característica. O Sousa é um jogador que vai lateralizar muito mais o campo. É um jogador que vai dar muito mais profundidade e vai dar muito menos criação, muito menos aproximação no meio de campo. Então não é um reserva do Felipe Anderson. Inclusive os dois são titulares, ao meu ver. Tá? Então, tem característica, né? É como a lateral direita, não é que os dois vão jogar juntos. Mas cada um deve jogar em determinado jogo. O Sousa pode jogar como segundo atacante ou como ponta. Felipe Anderson pode jogar como meia pela esquerda, pode jogar como um 10, pode jogar como um segundo atacante no lugar do Flaco Lopes, por exemplo, pode jogar como meia pela direita, e a gente já viu ele jogando até muito bem como ala, um jogador muito diferente, né? Talvez o mais técnico que a gente tem no elenco do Palmeiras hoje, junto do Andréas Pereira. De todo modo, ele joga como meia pela esquerda porque não tem outro para cumprir essa função. E isso é uma lacuna no elenco do Palmeiras. E aí, se a gente for lá pro Sousa, a gente tem mais uma lacuna. Porque se aqui a gente não tem ninguém, aqui a gente só tem um. Então, se o Sousa machuca, você não tem ponta. Simplesmente. O Sousa teve uma lesão, vai perder a temporada. O Sousa tomou um cartão, não vai poder jogar o jogo da volta da Libertadores. Você vai ter que fazer um time jogar pelo meio, que é a grande dificuldade do Abel e o que ele tem demonstrado. Ou seja, a gente tem um ponta no elenco, que joga muito mais pela esquerda do que pela direita, apesar de já ter jogado pela direita
na carreira. Então, assim, é uma coisa que de saída eu não consigo entender. O Abel Ferreira gosta de jogar no 4-3-3, gosta de jogar com pontas, e aí qual que é o planejamento? Você vende todos os pontas que você tem e você traz um ponta. Você vende Giovani, você vende Kevin, você vende o Arthur, que inclusive era muito mal utilizado pelo Abel Ferreira, não é nenhum gênio, mas jogava bem quando jogava na ponta direita no Palmeiras. E aí você traz o Sousa. Ah, mas trouxe o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues não joga há 2 anos. Né? Mesmo que voltasse esse ano e parece que não vai voltar, a gente não teria nenhuma garantia de que ele conseguisse fazer qualquer coisa no time do Palmeiras hoje, certo? Então, para mim, é uma lacuna muito evidente as pontas do time, seja a esquerda, seja a direita. Sobre segundo atacantes, eu já comentei, né? A gente tem, acho que talvez seja, talvez não, acho que com certeza, né? Com certeza é a função que a gente tem mais bem povoada. Porque não só, ao meu ver, o Veiga tem que se adaptar a essa posição, não só o Flaco Lopes joga muito bem assim a carreira inteira, não só o Luigi é um segundo atacante, como a gente tem a possibilidade do Sousa jogar como segundo atacante, o Felipe Anderson já jogou como segundo atacante na carreira, o Maurício pode jogar como segundo atacante, o próprio Facundo Torres poderia fazer essa função. Então é uma função muito clara no Palmeiras, é uma função muito bem amparada, em oposição aos pontas, por exemplo. E aí, por último, a gente tem o Vitor Roque lá na frente, mais uma vez isolado, porque a gente não tem o centroavante reserva. E o Marcos Leonardo tá pra ir pro São Paulo, né? Tá, tudo bem, deve ser São Paulino e tal, mas seria o cara pro Palmeiras trazer o Marcos Leonardo pra ser o reserva imediato do Vitor Roque, né? Você jogar 60 minutos com o Vitor Roque, 30, 40 com o Marcos Leonardo, né? Seria o ideal, certo? Bom, então, digam, né, que se vocês concordam, discordam, onde vocês acham que tem mais lacuna ou menos lacuna, mas vamos falar um pouquinho de tática antes de acabar o vídeo, que, como eu falei, vai ficar bastante longo, né? Vou tirar aqui os jogadores que não são titulares do Palmeiras. Bom, com o elenco agora que eu considero titular, a gente poderia discutir o Giai ou o Kelvin, mas como eu falei, para mim os dois são jogadores titulares, vai depender do tipo de jogo, e aí eu vou explicar por que eu coloco aqui o Giai como titular, né? Porque eu acho que ele oferece algo interessante taticamente que, ao meu ver, equilibraria esse time, certo? A gente poderia também ter o Sousa lá pela esquerda ao invés do Felipe Anderson, ou inclusive o Sousa, né, pela esquerda e o Felipe Anderson pela direita, né, o Sousa no lugar do Maurício, talvez seja uma boa saída se o Maurício continuar jogando mal, se não se adaptar a esse sistema, mas basicamente é isso aqui que a gente tem hoje no Palmeiras, certo? Eu não quero me deter tanto em tática, porque de fato o vídeo já está muito longo, né? Mas vamos lá. Como que o Palmeiras tem jogado? Bom, saída de 3. E aqui o Evangelista tem feito aqui, né? Vou até colocar o Evangelista ao invés do Andréas Pereira, pra gente falar um pouquinho, né, do que está sendo, antes de falar o que eu acho que seria o ideal pro Palmeiras, né? E aqui, né, mais um aviso, eu não vou ficar viajando em tática, porque o Abel não vai fazer nada muito diferente disso, né? Então, eu tenho falado muito dos ajustes, então eu só quero ilustrar o que seria esses ajustes a serem feitos no time do Palmeiras, certo? Então, a gente tem basicamente essa formação aqui hoje, né? E aqui o Kelvin ou o Giai, os dois têm jogado bastante. Felipe Anderson vindo aqui e centralizando, certo? Ele e o Maurício. E o Flaco, ora afundando no campo, né? Mais pela direita, ora voltando para fazer essa função de 10, certo? Então, esse daqui é a forma como o Palmeiras tem jogado, né? Na hora de... O Palmeiras, quando começa o jogo, quando tá com a bola, né? Quando a saída de bola, é essa aqui a formação. Conforme o jogo anda, a gente tem o avanço aqui da linha de zaga, certo? Com um avanço do volante, o Evangelista vem mais para cá, o Flaco vem mais para cá, o Vitor Roque abre um pouco para receber essa bola, o Maurício e o Felipe Anderson vão centralizar, e o Piquerez vai passar muito aqui, quando o Kelvin tá aqui, ele vai passar muito aqui, mas também com o Giai tem passado muito quando a gente tem a saída de 3, certo? Então, fica mais ou menos esse aqui o time do Palmeiras num segundo momento, né, do jogo. A partir do momento que você passou da primeira linha de marcação, essa é a estrutura que o Palmeiras joga, certo? Que é muito interessante, de fato, né? Agora, o que isso daqui dá muito problema? Não o Aníbal Moreno, mas a saída de 3 com o volante. Palmeiras perdeu a bola aqui, você tem simplesmente um buraco nas costas do Piquerez e outro buraco nas costas do Giai.
Então, se você está jogando com um time que joga no 4-3-3, por exemplo, que é uma das possibilidades pro River Plate, você vai sofrer muito com isso daqui, porque o Evangelista, ele não tem condição de cobrir os dois laterais. Se o Evangelista, ainda mais que ele joga mais pela esquerda do que pela direita, as costas do Giai ficam absolutamente vazias. E aí você tem o Maurício para voltar para fazer essa cobertura, ou então o Gomes, a gente tem visto muito inclusive isso, o Gomes tendo que correr pela esquerda, né, pela direita, aliás, para cobrir a lateral as costas do lateral, e aí você tem o Aníbal tendo que fazer uma função praticamente de zagueiro, o Fux voltando aqui na função dele, certo? Isso daqui desestabiliza o meio-campo do Palmeiras, porque você tem o Evangelista vai voltar aqui pelo centro, e olha aqui o buraco que a gente tem no outro setor do campo. É claro que esses jogadores vão voltar, né? Mas ainda assim você tem esse buraco, porque o Aníbal Moreno teve que sustentar a posição do Gomes, que está cobrindo a lateral do Giai, certo? Então, esse para mim é o principal problema do sistema que o Abel está usando hoje, que é não o 4-5-1, né? Porque o 4-5-1 em si ele não é nada, nenhum sistema é nada por si só, né? É como você se utiliza dele, certo? Então o Palmeiras está jogando num 4-5-1, mas com saída de 3, com um volante, 2 laterais bem avançados e 2 meias laterais, né? O Felipe Anderson com meia esquerda, o Maurício com meia direita, e um meia central que é mais um segundo atacante do que qualquer outra coisa. Então, pela característica do estilo de jogo do Palmeiras, hoje a gente tem esse problema que é muito grave na transição. O Palmeiras ainda não pegou um time de transição rápida, jogando assim. Se o Palmeiras pega o Cruzeiro hoje, com essa dificuldade que o Palmeiras tem de reposição, olha que eu não sei não o que aconteceria com o Palmeiras, viu? Porque o Palmeiras tendo que marcar Christian aqui nas costas do Piquerez, Wanderson nas costas do Giai, Matheus Pereira nas costas do Evangelista e o Caio Jorge infiltrando nas costas dos zagueiros, vai ser muito difícil o Palmeiras conseguir alguma coisa contra esse Cruzeiro, certo? Que é um time que o Palmeiras, inclusive, vai precisar ganhar, porque perdeu no primeiro turno, né? Então, as costas dos laterais me preocupam muito e a falta de jogadores no meio de campo, no momento de primeira marcação, né, numa parte de transição defensiva, me preocupam muito nesse sistema de jogo. Então, como contrapor isso? Bom, para mim fica muito claro, e aqui, claro, eu já vou colocar o Andréas Pereira, porque eu acho que ele vai ser titular, né? Ele tem que ser titular. Eu jogaria com o Giai no lugar do Kelvin, eu vou explicar agora por quê, né? Porque basicamente o que eu acho que o Palmeiras precisava fazer? Saída de 3 com o lateral. Isso deu muito certo talvez, se a gente precisasse pegar uma coisa do trabalho inteiro do Palmeiras, né? do Abel no Palmeiras, talvez seja a saída de 3. Seja ela com Marcos Rocha, seja ela com Piquerez, seja agora com Giai. Talvez esse seja o grande achado do Abel Ferreira no time do Palmeiras. Independente de quais jogadores estivessem jogando. Então, se você faz a saída de 3 com o Giai, tudo bem, você tem esse problema aqui e eu vou tratar dele logo menos. Mas você tem aqui o Piquerez podendo avançar, o Felipe Anderson centralizando, que é onde ele se sente mais confortável hoje para jogar, e o Flaco Lopes podendo fazer a função que ele mais se sente confortável, que é esse segundo atacante. E aí o Maurício ficando um pouco sobrecarregado, é verdade, na direita, mas não existe sistema perfeito, certo? A questão é que aqui, para mim, a gente resolve mais problemas do que a gente cria. E o Maurício aqui, ele pode ser ajudado pelo Andréas Pereira. E aí entra uma questão. O Andréas Pereira não é esse jogador como o Rios, intenso, que vai correr o campo inteiro, né? Então, por isso, ele não necessariamente vai resolver os problemas defensivos do Palmeiras. Pelo contrário, né? Eu acho que ele não vai resolver problema defensivo nenhum do Palmeiras. O Andréas Pereira vai ajudar ofensivamente o Palmeiras. Acho que ele muda o patamar do meio-campo do Palmeiras. Sinceramente, acho que ele muda o patamar do meio-campo do Palmeiras. Ou, no mínimo, volta a um patamar de que tinha com o Rios como titular, em boa fase, certo? É um jogador que erra muito pouco passe, é um jogador que tem boa visão, tem bom arremate, cobra falta. Agora, defensivamente, ele não vai entregar grandes coisas ao Palmeiras. Então, ao meu ver, a primeira opção é você colocar o Andréas Pereira mais pela direita, o Maurício livre para centralizar, né, podendo aqui centralizar e o Flaco Lopes passar, certo? E aí por que você pode fazer isso? Por que você pode ter esse buraco? Porque se dá merda,
você perde a bola e vem bola aqui nas costas do Maurício, você tem o Andréas Pereira pra cá, porque aí você não tem mais só um cara aqui no meio de campo. Vocês lembram que o Evangelista ele ficava sozinho aqui. Então se viesse pra cá, ele tinha que correr pra cá e gerava buraco aqui. Se ele viesse pra cá, gerava buraco lá. Como você tem agora o volante na função de volante, não mais numa função de zagueiro, o Andréas Pereira pode cobrir o Maurício e o Aníbal Moreno continua na sua função de volante. Né? E esse buraco aqui no meio de campo é tranquilo de você resolver. Se você tem essa bola nas costas, você tem que fazer basicamente o que um time tem que fazer. Recompor essa posição. Então o Andréas Pereira pode cobrir o Maurício, o Aníbal Moreno centraliza, o Felipe Anderson desce como 8 e o Piquerez vai descer. Por que o Piquerez vai descer? Porque o Giai vai ter que vir para cá, o Gomes centralizar, o Fux centralizar e tá aí. Você tem um time totalmente organizado. Você não tem aquela zona numa perda de bola no primeiro momento. Você tem um time totalmente organizado. O Aníbal de 5, o Felipe Anderson fazendo 8 pela esquerda, o Pereira fazendo 8 pela direita. E o Maurício aqui, que perdeu essa bola, que recebeu a bola nas costas, não tá fazendo falta no primeiro momento. Então ele pode voltar centralizando junto com o Flaco Lopes para recompor esse time. E o Vitor Roque, claro, não tem tanta função tática defensiva no time. Então, de saída, para mim, a saída de 3 com lateral, ela daria sustentação defensiva para um jogador que não é tão bom defensivamente como o Andréas Pereira, para um lado que não é tão ocupado lateralmente, que é o lado direito do campo do Palmeiras. Então, para mim, isso é muito óbvio. Você tem Andréas Pereira e Evangelista para jogar no meio de campo? Ótimo. Então você ocupa o meio de campo com um 5 e você faz a saída de 3 com o Giai, que é um jogador muito bom defensivo, muito rápido para fazer recomposição defensiva, para fazer cobertura, para jogar nas costas do meio-campista se ele perder a bola. Certo? E aí, num ponto de vista ofensivo, se você tem essa saída de 3 com o Giai e o Aníbal Moreno fazendo esse 5 aqui, o Andréas Pereira ou o Evangelista, ele já vai participar do segundo momento. Ele já vai receber essa bola de frente, porque o Andréas Pereira e o Aníbal receberam de costas e viraram o jogo para poder entregar uma bola um pouco melhor para o Maurício e para o Felipe Anderson construírem o jogo, certo? E aí aqui o Flaco Lopes. Então olha como você consegue povoar esse meio de campo. E aí você pode ter, mais uma vez, o Flaco que a gente tem visto, né? Ele lateralizar bastante aqui, com o Maurício centralizando. A gente pode ter o Piquerez passando aqui pela direita e o Felipe Anderson centralizando. E o Vitor Roque jogando nas costas dos zagueiros, certo? Então, ofensivamente, esse ajuste muito básico, e eu não tô falando para fazer nada que o Abel já não tenha feito, ele resolveria muitos dos problemas do Palmeiras. Você resolve todos? Não, não existe sistema perfeito, certo? Tô dando aqui uma alternativa ao que o Abel tem feito. Então, só para terminar o vídeo, uma outra opção agora um pouco mais distante do que tem sido feito, mas que é interessante uma vez que a gente tem Andréas Pereira no elenco. E aí é aquilo que eu estava falando com vocês quando eu estava falando do Evangelista, né? Bom, você tem Evangelista e você tem Andréas Pereira, e você tem todo um elenco que converge para um 4-4-2, você pode muito bem fazer algo desse tipo aqui. O Evangelista jogando na função dele, como terceiro homem de meio de campo. Você pode ter o Felipe Anderson como um 10, flutuando, esse jogador técnico que vai receber a bola para flutuar, para arrematar de longe, para dar um passe em profundidade, certo? E aqui você tem que tirar alguém. Você pode tirar o Maurício, que não está em boa fase, e jogar com 2 atacantes, certo? Aí, de fato, num 4-4-2, num sistema de losango. E aí, qual que é o problema desse sistema? Não é um sistema para todos os jogos, eu já adianto. É um sistema que, como eu venho comentando sobre o Corinthians, é um sistema que tem dificuldade de marcar pela lateral. Porque é um sistema que todo mundo centraliza, não é um 4-4-2 losango. O Dorival fez funcionar no Flamengo, inclusive ganhou a Copa do Brasil e Libertadores jogando assim, com Pedro e Gabigol e Arrascaeta aqui. Né? A gente tem Pedro, Gabigol e Arrascaeta? Não exatamente, mas sinceramente, pessoalmente, não acho que é tão mais fraco o nosso trio. O Vitor Roque com Pedro, né? O Flaco com Gabigol, eu prefiro, sinceramente, eu acho o Flaco Lopes mais jogador que o Gabigol. Tem menos história, é muito mais jovem também, mas eu acho ele mais técnico do que o Gabigol. O Felipe Anderson e o Arrascaeta é um jogador mais incisivo, mais decisivo, mas inclusive não deu certo, nunca foi pra Europa. O Felipe Anderson tem uma carreira na Europa, né? Então não é um time exatamente mais fraco que o do Flamengo que fez isso daqui funcionar. E aí o Evangelista tem a possibilidade de jogar onde ele joga e talvez evoluir muito, né, nessa posição, só que tem esse problema. E como você resolve esse problema? Bom, Piquerez e Giai
teriam uma função defensiva mais clara. Eles não subiriam muito. Isso daqui seria a posição média de Piquerez e Giai, porque você teria avançando aqui Andreas Pereira e Felipe Anderson. Você atacaria com 5 e você defenderia com 5. Então é um time menos incisivo, é um time mais construtor, um time que vai pegar essa bola, vai trabalhar e vai chegar com calma no gol adversário. Não é um time de transição, não é um time de correria. Por quê? Por que o Piquerez e o Giai têm que ficar aqui? Porque se você perde essa bola, esses caras já estão no 1 contra 1. Então você precisa de um cara posto aqui para dar tempo do time se recompor, certo? E conseguir fazer isso daqui. Se você não tem, se o Giai tá junto aqui atacando, aí não tem como, né? Aí não funciona. Não dá para num 4-4-2 você atacar com os laterais. Você precisa de laterais mais defensivos, tudo bem? Então essa eu acho que é uma possibilidade relevante, principalmente para jogos em que você precisa do resultado. Você vai jogar contra um time que vai estacionar o ônibus, vai ficar lá atrás, você precisa construir esse jogo pelo meio de campo, você precisa gerar chances de gol. Bom, essa é uma possibilidade interessante para o Palmeiras. Não é um estilo de jogo para todos os jogos, mas é uma possibilidade que o Andréas traz. A gente não tinha essa possibilidade antes do Andréas se juntar ao time do Palmeiras. Bom, a gente tem inúmeras outras possibilidades com esse elenco. Eu não vou adentrar isso porque eu acho que o Abel não vai fugir muito disso. Eu acho, inclusive, já difícil ele usar um 4-4-2. Eu acho mais possível o Abel jogar, por exemplo, né, e vocês vão querer me matar, e eu também, mas eu acho mais possível o Abel querer jogar assim, certo? Com uma dobra de lateral, famosa dobra de lateral, do que num 4-4-2, certo? Com o Kelvin e o Giai. Não gosto, mas se existe um momento em que faz sentido usar a dobra de lateral, é agora, com jogadores que se complementam. O Giai muito mais defensivo, o Kelvin muito mais ofensivo. Se não fazia muito sentido Marcos Rocha e Mike, para mim, isso não faz o menor sentido, porque o Marcos Rocha não oferece praticamente nada defensivamente. Hoje, faz algum sentido você ter Giai, Gomes e Fux, até porque, para mim, o Giai é um zagueiro melhor do que o Benedetti e do que o Mikael. Então, faz sentido, tá? Gosto, não gosto, mas acho provável que o Abel faça algo desse tipo em algum jogo. Né? Eu vou ficar surpreso se o Abel não usar dobras de lateral em algum momento do campeonato. E aí você pode ter algo assim, né? O Andreas Pereira aqui, o Evangelista completando aqui, ou você pode ter o próprio Sousa lá pela esquerda, né? E o Felipe Anderson aqui mais pela direita, certo? Num 3-4-2-1, né? Num 3-4-3, ou mesmo num 3-4-2, né? Aliás, um 3-5-2, algo que o Abel se deu muito bem no final do campeonato de 2023, que o Palmeiras acaba ganhando do Botafogo, certo? Então, e aqui pode ser o Maurício, pode ser o Veiga, deixaria um pouco mais espaçado, ficaria um 3-4-3, né? Mas pode ser o Maurício, pode ser o Felipe Anderson, pode ser o próprio Andreas Pereira, né? Junto com o Evangelista, né? Um meio-campo um pouco mais combativo, né? Não exatamente um meio-campo mais combativo, mais posicional, né? Você pode ter até mesmo uma dobra de volantes aqui, um Andreas Pereira e dois atacantes lá na frente, né? Qualquer um deles, né? Tanto faz. Então, isso daqui eu acho mais provável do que o 4-4-2. Mas eu acho que não vai fugir dessas três possibilidades o Palmeiras até o final da temporada. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer pra vocês. Eu peço desculpa por ficar coçando aqui o nariz, aqui realmente a minha rinite tá muito atacada, tá muito seco o tempo aqui em São Paulo, isso me faz muito mal, eu fico realmente... até tomei antialérgico hoje já, mas não passa, né? Tô com alergia bastante atacada. De todo modo, eu queria fazer esse vídeo, aproveitar a data FIFA pra gente falar de Palmeiras. E como eu falei, provavelmente no fim de semana sai a segunda parte, em que eu vou analisar posição por posição, jogador por jogador em comparação, né? Aí a gente vai mais pros mapinhas de calor, não mais pro campinho, tá bom? Então, antes de terminar o vídeo, eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal e lembre que os vídeos de Palmeiras, logo menos, acontecerão apenas no canal sobre Palmeiras, Guilherme Pezente Palmeiras, Guilherme Pezente sai jogando, né? Então vou deixar aqui linkado, tá na descrição. E os vídeos de outros times e de outros assuntos serão no nosso canal específico para isso. O canal aqui vai ficar mais para podcast, para lives, entrevistas, enfim. E eu convido vocês, claro, para a live de terça-feira, hoje, às 8 horas da noite, como sempre. E, bom, é isso.
Um abraço a todos e eu vejo vocês mais tarde hoje e no sábado vocês vão me ver aqui, inclusive já com essa roupa provavelmente, porque eu já vou gravar a segunda parte desse vídeo. Um abraço a todos e até mais.